Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que se fazem aqui presentes. Nós somos a Defensoria do caso 2 que se remete ao desabamento repentino de uma prumada em um prédio residencial com 34 anos de idade. Iremos cumprir com o nosso papel de defesa com total responsabilidade e seriedade. Apresento-lhes a equipe da Defensoria do Réu, advogado de defesa, apresentador de argumentos e testemunha, respectivamente Letícia Rodrigues, Rayan da Silva e Marcela Eduarda. Deixo livre o seguimento ao caso. No fatídico dia 24 de janeiro de 1996, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, ocorreu algo trágico: um desabamento de toda uma prumada com 7 apartamentos em um prédio residencial. Pelo fato de o ocorrido ter sido completamente repentino, o prédio estava em pleno funcionamento e ocupado. O evento resultou em vários prejuízos materiais, ferimentos em várias pessoas e 2 mortes. Um operário que trabalhava na revendedora de automóveis que ficava localizado num terreno vizinho ao do prédio, e também de uma moradora que foi atingida pelos destroços. E uma moradora também sofreu lesões corporais graves. Foi feita então a evacuação e a interdição imediata do prédio, e também é importante salientar que, para evitar o agravamento dos problemas já existentes, foi necessário que ocorresse a interdição do tráfego de veículos naquela região, provocando grandes engarrafamentos. Em relação ao prédio, ele tinha por volta de 34 anos, e a causa do desabamento não foi por conta de nenhuma força externa, e que não houve qualquer explosão provocada por material inflamável ou por escapamento de gás. Logo no começo das investigações, foram descartadas qualquer possibilidade de ter sido um mau comportamento da fundação ou algo do tipo, pois o pilar que desmoronou apresentava aspecto normal no nível do terreno. O que ocorreu foi que as 6 lajes que foram fragmentadas receberam fortes impactos aplicados verticalmente, enquanto as 2 de cima sofreram apenas a perda de seu suporte nas paredes que as sustentavam. Passado então 19 anos após o prédio ser construído, foi acrescentado a ele então o apartamento de cobertura, quando finalmente foi levantada, sobre essa alvenaria antiga, uma nova parede de sustentação da laje do teto do apartamento C02. Foi erguida uma parede de tijolos para criar 2 ambientes no novo apartamento, apoiada diretamente sobre a laje do piso do apartamento C02, que antes funcionava como laje de cobertura do apartamento 601. Inicialmente, a laje de cobertura do apartamento C02 era sem nada, ou seja, descoberta, e sobre ela foi então aplicada a pintura asfáltica impermeabilizante, e infelizmente não deu certo, pois o sistema de impermeabilização se mostrou ineficaz, obrigando a construtora a colocar uma nova solução. Então foi decidido cobrir a laje com um telhado constituído por 3 partes, com 4 águas apoiadas em 2 calhas de águas pluviais. Com esse telhado também não deu certo e não funcionou como planejado. Então, a solução escolhida foi a remodelação do mesmo, dividindo o telhado em 2 partes apoiadas em uma calha central única, revestida com uma manta impermeabilizante e que estava quase finalizada, ou seja, em fase de acabamento quando ocorreu o desabamento. A infiltração de água que ocorreu através do concreto provocou uma forte corrosão das barras de aço da armadura da laje de cobertura. O motivo do desabamento não é de devido à construtora, pois existem provas e percepções que tornam como verdade o livramento do réu do caso. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a construção tem uma idade avançada, tornando-se o primeiro indício de desgaste. Segundo que, a partir do momento que o prédio atingiu 19 anos de idade, um morador do prédio resolveu construir uma parede divisória em seu apartamento, aumentando a carga da laje que o prédio havia sido planejado para aguentar. Logo, houve aí um excesso de carga pela lateral do prédio, que anos depois veio se aceder no trágico acidente. Uma visão que pode ser descartada é a acusação de que a construtora tivesse falhado ao pôr o impermeabilizante de forma ineficiente. Perante a isso, o réu implementou planos para solucionar o problema. O primeiro, 2 calhas com telhado 4 águas. Decidiu-se abrir a laje e implementar um telhado com 3 partes com 4 águas e 2 calhas. O segundo, uma calha com
com impermeabilização com telhado de 2 águas. Essa é uma remodelação da solução anterior, que dividia o telhado em 2 partes, apoiando-se em uma calha única, tudo revestido por impermeabilizante. Essa solução funcionou até o desabamento final. Olá, eu sou a moradora do apartamento 601 e presenciei um dos únicos sinais que o prédio demonstrou antes do acidente. Antes do dia 24, houve uma queda de energia no prédio, e por conta disso eu não conseguia enxergar se meu apartamento demonstrava alguma patologia aparente, como rachaduras ou infiltrações. No dia 24, a energia voltou e eu consegui enxergar que o rodapé do meu apartamento estava com uma forma estranha, meio que saindo do piso, sabe? Após isso, eu saí para o meu trabalho. Falei com o síndico do prédio e ele ficou de ir lá quando eu voltasse do trabalho. Infelizmente, o acidente aconteceu antes disso. Com base em todos os argumentos apresentados, concluímos que o réu é inocente, com base nas provas que abordamos durante o julgamento, pelo qual foi explanado nesta apresentação. O motivo do desabamento foi causado principalmente por ações dos moradores do prédio, assim como a parede construída na cobertura aumentando a carga mais do que o edifício aguentava. A implementação do impermeabilizante não teve ligação alguma com o desabamento, e a construtora planejou resolver os problemas de infiltração. Logo, o seu plano foi bem sucedido. Porém, infelizmente, alguns anos depois, o prédio veio a desabar de forma repentina. É bom salientar que a construtora fazia de forma rotineira visitas e vistorias no prédio, no qual apresentavam algumas patologias. Porém, sempre de forma imediata e objetiva, o nosso cliente fazia as demais soluções para que, finalmente, todos que moravam naquele prédio tivessem total conforto e o máximo de lazer para que tivessem o melhor estilo de vida possível.